Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Prosa de Prof. E, como sempre, com um convidado, com uma convidada muito especial. Eu gosto de sempre que eu trago um convidado, falar um pouquinho do significado deste convidado, porque a gente escolhe a dedo pessoas que impactam a sociedade por meio de suas ações, pessoas que impactaram as nossas vidas. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada especial que ela impacta a sociedade, ela impacta a educação, ela impactou a minha vida, já vou explicar por quê, e impactou a vida da minha mãe. Olha que coincidência você conseguir reunir 4 grandes impactos do Instituto Casa Grande, porque afinal de contas nós trabalhamos com esses impactos também. Vamos entender por que e de quem eu estou falando. Eu estou aqui com a minha querida amiga, irmã Marisa Aquino, que eu cumprimento aqui. Olá, irmã. Prazer, querido. É um prazer estar com você aqui assim. E quem é a irmã Aquino? Hoje nós trouxemos o Max, porque a irmã permitiu, porque São Francisco acolhia todos os animais, Jesus Cristo também. E o Max, ele nunca quis ficar. Olha, irmã, vou confessar uma coisa. Nunca ele quis ficar no podcast. E hoje, incrivelmente, ele não desgrudou, porque ele sentiu algo diferente nesse podcast, que acho que ele quer pegar um pouquinho da sua paz. Vai fazer parte da nossa história hoje, Max. Então ele fica registrado, porque ele quis ficar aqui no podcast e já se apegou com a irmã. Então acho que ele sentiu uma energia boa e ele que é o nosso mascote, está traduzindo aqui. E quis ficar, não quis sair, a gente deixou ele, a irmã permitiu. Então ele vai participar aqui. Acho que ele quer se inspirar aqui com a irmã. Eu quero lembrar que é uma grande satisfação ter a irmã Marisa aqui, e eu vou explicar rapidamente o que eu expliquei agora. O impacto da educação e do mundo a irmã vai explicar, mas eu preciso falar do impacto na minha vida e o impacto da minha mãe também. A irmã, ela é da congregação das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, uma congregação que nasceu em 1874. Olhem, gente, quantos anos então, irmã? 150. 150 anos de congregação religiosa, isso aqui é uma coisa linda. E a irmã Marisa, nessa congregação, é muito interessante, e aqui está a Nossa Senhora, que eu recebi de presente da irmã, que é para mim uma referência, hoje está na minha sala, quem assiste minhas lives sempre vê a Nossa Senhora ali. Eu estudei no colégio Instituto Nossa Senhora da Consolação, na cidade de Marmeleiro, que eu sempre conto que eu sou de Marmeleiro. E quais eram as irmãs, ou qual era a congregação mantenedora deste colégio? Era o colégio das irmãs, ou seja, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração eram as irmãs que me formaram, ou seja, a minha primeira diretora, a minha primeira formação no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino fundamental, nas primeiras séries, que é, sem dúvida, a formação mais importante que nós temos, o ciclo de formação mais importante que nós temos, eu fiz com vocês, irmãs. Então, eu devo muito a vocês. E a minha mãe fez o magistério no Colégio das Irmãs. E depois foi professora no Colégio das Irmãs. Então, veja quantas relações nós temos hoje. No ano que nós lançamos a Associação Professora Amélia Casagrande, a gente traz aqui a irmã representando as irmãs que formaram a minha mãe, que deram o primeiro emprego para a minha mãe. Então, é muito lindo isso, viu, irmã? Essa feliz coincidência de a gente ter você aqui hoje. Então, eu sou muito grato por o que vocês fizeram. Significativo. Eu sou agradecido e eu tenho no meu coração as referências das irmãs. Eu cito a irmã Zélia, a irmã Geraldina, que foram as diretoras bravas, porque naquela época a senhora é diretora de colégio, né, irmã? Sou diretora. De qual colégio? Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, a irmã é diretora. A irmã diretora hoje é uma diretora brava ou é mais boazinha? Eu procuro ser uma diretora amiga, porque hoje eu sou sozinha no ambiente escolar, eu tenho uma comunidade, mas as irmãs não atuam comigo. E os alunos não têm tanta oportunidade de se encontrarem com a diretora. Então, eu procuro ser sempre a irmã Marisa entre eles.
que eles tenham as oportunidades de encontro que sejam de alegria, de estreitar laços, de oferecer uma palavra amiga, de oferecer um direcionamento. Eu sou uma diretora que me recuso a corrigir aluno. Até porque eu acho que a maior correção que um professor, um diretor, um educador pode fazer é demonstrar afeto, demonstrar amor. O amor é a melhor correção que nós temos até hoje. Primeiro, que nós recebemos de Deus e depois que nós podemos utilizar entre nós também. Mas eu não sou uma diretora brava. Já fui uma professora muito brava, não me orgulho disso, mas tudo na vida é aprendizagem. Mas naquela época, primeiro as irmãs, era um grupo de irmãs que coordenavam a escola. Então nós tínhamos a irmã que era da espiritualização, a irmã da música, a irmã da catequese, a irmã diretora, a irmã vice-diretora, a irmã tesoureira. Era um grupo maior de irmãs. E geralmente deixavam a irmã diretora, aquela madre superior, no gabinete para que nós tivéssemos medo da irmã. Né? Então, eu lembro que sempre a irmã mais brava era a diretora. Então, não era a irmã que espiritualizava mais, mas ela tinha uma autoridade e eu tenho uma paixão por elas, porque a forma como elas conduziam, mesmo bravas, elas eram amorosas, porque era um olhar diferente. Eu lembro quando a irmã Zélia chegava, ela era bem magrinha, pequenininha, assim. Ela chegava com óculos, assim, a gente levantava, né? Quando a diretora chegava, a gente tinha que levantar. E eu adorava quando a irmã chegava. O meu maior presente é quando a diretora chegava na sala de aula para dar algum recado. Porque a gente queria ver a irmã. A gente queria ver aquela irmã. A irmã Geraldina já era diferente da irmã Zélia. Ela era já mais sorridente, mais brincalhona, mas também era brava. E, em síntese, vocês tiveram um impacto muito grande na minha vida. A gente mudou, muita coisa mudou. Depois, nós fomos trabalhar com vocês, a gente prestou consultoria para a congregação. Nós nunca nos separamos. É interessante isso, né? Que é um vínculo que foi de Marmeleiro. Nós já nos encontramos em Brasília, trabalhamos juntos em Brasília, trabalhamos juntos em São Paulo. É muito interessante, né, irmã? Como histórias que se cruzam, porque tem algum propósito. A gente nunca se perdeu. Isso é muito bacana. Irmã, nós estamos, coincidentemente, vivendo uma tragédia muito grande no Rio Grande do Sul. E hoje, de manhã, você mandou uma mensagem para mim que eu queria ler para começar, porque eu achei muito linda. E vai muito ao encontro do que nós vivemos hoje, escrita por Kathleen Miara, que é um poema escrito durante a epidemia da peste em 1800. Me permite ler isso? Me permite ler? Claro, é muito lindo. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados, só por estarmos vivos. E nos daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar
Eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores, como você nos sonhou. Que coisa linda, irmã. Muito obrigado por mandar essa mensagem, que vai ao encontro deste momento, recentemente da pandemia que vivemos e de tantas dores coletivas que estamos sofrendo. Eu começo perguntando para você, irmã, que dor é essa? Eu ouvi algumas pessoas falarem assim, por que Deus é tão ruim? Por que Deus fez isso com o Rio Grande do Sul? Que Deus impiedoso é esse que machuca os mais pobres? Eu estou como uma religiosa aqui, eu ouso fazer essa pergunta. Por que isso acontece, irmã? Primeiro é um poema lindo de 200 anos atrás, que parece que foi escrito para a situação que nós vivemos hoje. Ele tem uma lição triste, esse poema. Nós aprendemos pouco. Porque se há 200 anos atrás alguém se lamentava só por ter estado vivo após uma tragédia, hoje nós permitimos que as tragédias continuem acontecendo. É próprio do ser humano arrumar um culpado desde que não seja ele. É mais fácil para nós, como pessoa, achar que não deu certo porque você não fez a sua parte, porque tirar de mim o poder de escolher. Então, eu vejo essa situação dolorosa, sofrida que nós estamos vivendo, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, ela passa por uma falta de uma solidariedade global, de uma solidariedade elaborada a partir de políticas de cooperação e de inclusão, que cuidem da vida, que escolham lugares para que as pessoas morem, trabalhem, plantem e não fiquem expostas aos reveses da natureza. Nós estamos hoje colhendo via catástrofe o que nós plantamos ou como nós cuidamos do nosso mundo. É mais fácil achar que foi Deus que permitiu, porque Deus está longe, teoricamente ele não tem como se defender. Mas seria mais honesto da nossa parte dizer que nós, que temos um país com dimensões continentais, uma natureza fantástica, um país que se diz que onde tudo que se planta dá, nós não temos uma política de cuidado com a natureza. Nós não temos políticas claras de ocupação dos espaços urbanos. As populações rurais, elas foram sendo cerceadas por falta de condições, de leis que favorecessem e políticas que favorecessem a agricultura familiar, e foram obrigadas a migrar para os grandes centros, morando de qualquer jeito. Nas periferias? Especialmente nas periferias, nas margens ribeirinhas. Então, nós podemos achar que Deus permitiu, mas é mais honesto da nossa parte dizer que nós, especialmente quem tem poder político, não cuidou, não cuida do país, não cuida da natureza e não cuida desse povo maravilhoso e sofrido que é o povo brasileiro. E nós precisamos, como educadores, ter coragem. Nós estamos próximos. Eu não sou uma pessoa politiqueira e nem me declaro como partido A ou B, mas como educador, como educadora, como educadores, nós precisamos abrir os olhos das pessoas para que elas avaliem o que nos acontece e que elas responsabilizem de fato as pessoas que têm poder de mudança, que têm poder. Setembro, o Vale do Taquari passou por uma situação muito parecida. As casas foram refeitas nos mesmos lugares. Não havia um estudo daquela bacia hidrográfica, não havia um estudo dos afluentes daquela região. E nós temos históricos de enchentes naquela região. Por que não se transportam bairros para outros lugares? Por que não há uma política de moradia segura, não só no Vale do Taquari, mas em outras regiões do país? Então, eu me sinto como religiosa, como uma
mulher de fé e muito consciente das escolhas que eu faço na minha vida, que o que está acontecendo agora é plantio de uma colheita mal feita. Mas, lamentavelmente, os que estão fazendo parte da colheita não participaram do plantio, não tiveram oportunidade de escolher onde iriam morar ou construir as suas casas. Nós precisamos, como humanidade, se nós quisermos progredir, assumir a nossa responsabilidade sobre as escolhas que fazemos cotidianamente. As escolhas para a nossa própria existência e escolhas que afetam vidas do próximo. Nós não temos direito de continuar fazendo escolhas ruins para que os pequenos, os sofredores, os menos favorecidos, sejam os que pagam a conta com a própria vida. Agora, irmã, no meio dessa catástrofe, a gente vê políticas de décadas erradas, né, que permitiram que isso chegasse, e a gente ainda vê um Brasil que não tem uma política clara, né? Existem alguns ensaios, mas nós não temos uma política clara e nenhuma proposta estratégica para resolver isso. Então, a gente está acostumado, e cada vez mais, 2, 3 vezes por ano, porque vamos pegar essa última enchente do Rio Grande do Sul, foi em 1941, nesse nível, né? Agora, eu tenho certeza que essa população, ela sabe que não vai precisar esperar 80, 60 anos. Pode ser daqui a 2 ou 3 anos. Aquela velocidade que, de vez em quando, nós tínhamos algum efeito, tínhamos algum movimento da natureza, que nem atingia tanto, porque até então nós tínhamos um outro respeito com a natureza. Então, quando a natureza tinha um movimento, ela não atingia todos, porque nós não tínhamos essas invasões, não tínhamos essas construções, nós não tínhamos mudado a dinâmica da natureza como nós mudamos agora. Então, hoje a gente sente que cada vez mais essas catástrofes acontecem de forma muito mais frequentes. E a gente vê um movimento, de um lado, de generosidade, né? Imediatamente a gente vê uma comunidade se envolver para ajudar, e, de outro lado, você vê o oposto. Pessoas que estão fazendo PIX falsos, pessoas que estão invadindo casas, pessoas que estão roubando casas, pessoas que estão desviando mantimentos. Essa bondade e maldade, esse contraste entre bondade e maldade que sempre existiu, como que você vê no dia de hoje? Por que o ser humano não é capaz de sensibilizar? Porque vamos imaginar que uma pessoa roube porque está com fome, roube porque está sentindo-se, às vezes, discriminada, porque passou por humilhações, então ela tem uma revolta. Mas quando ela vê uma pessoa carente perder tudo, perder vidas, perder sua história, porque quando você alaga uma casa e fica um dia, você perdeu tudo, você perdeu aquela cartinha que a tua professora escreveu, você perdeu aquela roupinha do bebê, você perdeu uma parte da tua identidade. E mesmo assim, as pessoas insensíveis vão roubar dessas pessoas, vão saquear. Até onde vai a maldade humana e por que essa maldade humana neste nível, nessa proporção? Eu penso que a inconsciência, a falta de percepção de que nós somos um. A humanidade, não adianta que a minha casa tenha segurança, tenha conforto, que eu esteja alimentada, se as pessoas que me cercam, elas passam fome, elas têm medo, elas não têm recursos. O que acontece? É o individualismo que reina muito na nossa sociedade, e eu considero até falta de inteligência um ser humano que não percebe que o nosso destino é comum. O mundo é a nossa casa comum. Se eu não tenho atitudes éticas, se eu não baseio a minha vida em valores morais, no meu caso, especialmente em valores cristãos também, de alguma forma eu serei atingida pela minha postura de mau caratismo ou pela minha postura de descuido com o outro. Eu acredito que é um individualismo, primeiro uma educação que não formou, porque
a família e a escola juntas, né? Nós precisamos ajudar essas gerações e todas as gerações a assumirem valores que são valores que garantem a nossa sobrevivência. Um deles é a solidariedade. Eu gosto muito de dizer que a solidariedade é o novo nome da caridade, do amor. Ser solidário é amar. E quem não é solidário não tem noção de que está colocando água dentro do próprio bote. Se eu não consigo alinhar a minha forma de agir com uma percepção de que a humanidade é a minha família e o mundo é a minha casa, eu estou condenada em algum momento da minha vida a pagar a conta por essa escolha que eu faço de não agir em conformidade com o gênero humano, com a condição humana e com a fragilidade humana. Pessoas boas e pessoas ruins sempre existiram. Hoje dá mais visibilidade pela rapidez dos meios de comunicação. Eu penso que talvez houvesse necessidade de leis mais rígidas em relação a questões sobre mau caratismo. Porque se você for vítima de um golpe por mau caratismo, dificilmente você vai encontrar na legislação suporte para achar ou para punir quem agiu dessa maneira, né? Nós precisamos de instrumentos legais que façam com que as pessoas entendam que o crime não compensa. Lamentavelmente, quando você olha para a sociedade e você enxerga algumas figuras, passa uma mensagem subliminar de que eu fiz tudo errado e tenho carrão, e tenho uma mansão, e viajo. Então, passa uma mensagem subliminar Até de impunidade. De impunidade. De somente os fracos, pequenos e pobres pagam a conta. Então, talvez a gente precise... E como se perdeu um pouco também a questão do dogma, porque quando eu era criança, a gente tinha, além da punição do pai, da mãe, que era mais severa, né, aquele castigo físico, às vezes, nós tínhamos também um medo da eternidade. Porque a igreja, eu sou católico, ela pregava muito a questão do medo também, né, do inferno, do purgatório. Eu lembro que a minha mãe dizia, olha, o que pode acontecer com você. Então, isso, hoje a gente não trabalha muito mais dessa forma, né? Não daquele Deus impiedoso, que bravo, castigador, mas do Deus amoroso, perdoador. Então, não pode dar uma... talvez isso não tenha contribuído, não estou defendendo que era melhor ou não, talvez não tenha contribuído para dizer o seguinte, bem, mas se Deus vai me perdoar, se Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se Deus ama o pecador, então eu vou pecar e em algum momento eu serei perdoado. Não pode dar essa falsa impressão de que tudo é possível, já que Deus é amor? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas que agem por mau caratismo nunca se aproximaram de Deus. Nem pensam em Deus. Nem pensam em Deus, porque Deus é como o sol. Você não vai ao sol e volta sem ter a pele tocada. Então, quem se aproxima de Deus, por mais culto ou ignorante que seja, ele é tocado e ele entende que qualquer pessoa que estiver ao lado dele é o seu próximo. As pessoas que a falta de religiosidade, eu não digo nem de religião, mas de religiosidade, o abandono dessa relação com o sagrado, leva a esse tipo de comportamento. Como algumas pessoas não têm fé, algumas pessoas não acreditam num Deus, que é o Deus da vida, o Deus do amor, elas pensam, o que eu fizer aqui, o que eu conseguir ganhar aqui, aproveitar aqui, é uma vida de imediatismo. Não projeta, né, as consequências desse tipo de comportamento. Ou talvez a história e o próprio tempo não nos permita ver que as pessoas que fazem escolhas erradas nunca terminam bem. A menos que façam um concerto da própria história ou na própria história, e Deus nos dá sempre essa oportunidade, nisso você tem muita razão, Deus dá sempre oportunidade de retorno,
Mas as pessoas que não fazem um concerto com a própria história dificilmente acabam bem, porque elas escolhem não acabar bem. Eu acredito que não seja a ideia de um Deus amoroso, seja a ausência completa da presença de Deus ou de uma espiritualidade na vida dessas pessoas. O Deus dessas pessoas é o Deus do levar vantagem, do dinheiro. É o Deus inexistente. São pessoas que não têm Deus. E ao não Não terem tem Deus, Deus. não tem esse toque do sol, não são tocados, não se permite ser tocadas. E, Não. portanto, sem Deus, acontecem essas coisas absurdas. Sem Deus eu né? não tenho nenhuma regra, né? Alguns filósofos dizem que a religião ela serve para colocar uma regra. Pode até ser, mas viver sem regra é voltar a uma condição animalesca, ao primitivismo, né? Se nós não tivermos regra, agiremos pelas próprias mãos. É os instintos primitivos animalescos. Sem condição. Sem condição. Então, para se viver em comunidade, como humanidade, entendendo que o mundo é a nossa casa comum, nós precisamos de regras comuns. E eu delas incluiria, é a solidariedade. incluiria as regras e incluiria a luz. Né? Eu acho que sem Deus é um vale sem luz. Sem luz. É sem luz. Eu mesmo que eu tivesse regra sem Deus, que a sociedade estabelecesse por meio da legislação, da Constituição, nós andaríamos sem luz. Eu acho que o sentido até da caminhada, eu preciso de luz. A luz é que me dá energia. O sentido da nossa existência está em Deus. Está em Deus. Há os que negam e têm até argumentos relativamente sólidos, mas, no fundo, não são pessoas felizes ou que se sentem felizes independente de valores materiais que os cercam. Então, quando nós temos esse vínculo com Deus, essa ligação, essa experiência, a nossa vida tem um brilho diferente. Isso independe se você tem muito ou se você tem pouco. O que você tem muito é fé, esperança, é confiança de que você não está nesse mundo abandonado e sozinho. Você tem um Deus que se faz homem para nos amar com um coração humano. Isso é maravilhoso, isso é lindo, é encantador e é inspirador também para que a gente tenha um projeto de vida que seja um projeto de vida de amorosidade. Que coisa linda, irmã. Eu acho que a gente está falando sobre esse Deus independente da religião que cada um tenha, desta fé que dá um sentido maior na nossa vida. E eu sei, irmã, que você e a sua equipe do colégio fazem um trabalho muito lindo de generosidade. Porque às vezes o pessoal diz, não, as irmãs que trabalham em colégio, elas ficam lá no dia a dia com os alunos, com as escolas, com os seus afazeres, e, portanto, a sua atividade pastoral é aquela. Muitos pensam assim, mas existem muitos outros trabalhos que as religiosas fazem, e a irmã teve a oportunidade de me contar um pouquinho do trabalho que ela, com a sua equipe, faz, que eu achei fantástico, e que tem a ver com o que nós falamos nesse início sobre generosidade. Eu queria que você contasse para nós esse trabalho que vocês fazem, se não me engano, nas quartas-feiras. Nós fazemos à noite, às quartas-feiras, mas todo sábado nós temos um trabalho, nós temos um projeto que se chama Coração Ardente, e nesse projeto nós produzimos alimentos para os irmãos em situação de rua. Esse projeto ele só existe porque nós temos o apoio das famílias da nossa instituição, dos nossos alunos que constantemente contribuem com doações de gêneros alimentícios, de roupas, agasalhos, cobertores. Nós temos o apoio do corpo docente, a equipe técnica, de amigos ligados à instituição também. E aos sábados, nós produzimos todo sábado numa faixa de 150 até 300 marmitas, e nós saímos para a periferia. Quando você fala nós produzimos, é feito na escola. Na cozinha da escola. Na escola. Nós temos uma cozinha própria para o projeto das marmitas, e tudo que nós utilizamos ali é doação. A única coisa que nós utilizamos da escola é o carro e o combustível, e tem mais 2 famílias
que trazem os seus carros e assumem o E combustível. de vocês entram com a liderança do projeto, porque, afinal de contas, vocês têm a estrutura da escola, vocês mobilizam a comunidade, que é um trabalho lindo, porque vocês estão ensinando os alunos e as famílias a questão da solidariedade, e vocês fazem, então, essas refeições, e como que se distribuem essas refeições? Nós produzimos essas refeições na parte da tarde, elas saem fresquinhas, às vezes quentinhas. Na quarta-feira, No sábado. no sábado. Nas quartas-feiras nós fazemos, é mais esporádico, porque é uma estrutura maior. Nós temos também a sopa. Então, nós fazemos as sopas e nós saímos para o centro da cidade e distribuímos para aquelas pessoas que estão dormindo ali. A sopa ela acontece agora com mais frequência no período do inverno. É muito doloroso você ver um irmão deitado numa calçada, coberto com um cobertorzinho e vendo o nosso amiguinho aqui, o pet, todos eles têm um pet, todos eles têm um cachorro. É interessante. Porque o cachorro, além de ser o guardião que Aquece eles eles. têm, é também parte Cobertor. do calor, né? E às vezes nós entregamos a comida e eles perguntam: posso dar para o meu cachorro? Claro! Ele é o seu companheiro. Eu assisti, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu estava em São Paulo recentemente e do lado do gabinete do prefeito de São Paulo, do prédio, existe todo bem no centro de São Paulo, existe um trabalho que eles distribuem as refeições, uma marmita com jantar, e eu achei, assim me tocou tanto, porque eles estavam fazendo aquelas filas, e eu fui ver o que tinha na marmita, que estava do lado de um mendigo que abriu a marmita, e daí tinha 2 almôndegas, um purê de batata, arroz e feijão. A almôndega é o principal, daquele momento, É a a carne, proteína. é a proteína, pois ele dividiu uma almôndega para ele e uma para o cachorro. Eu achei aquela uma sensibilidade, mas ele foi dividindo. Era um pouco, não era muita comida, irmã, sabe? 2 almôndegas, talvez não mate a fome dele o suficiente ou a vontade de comer almôndega. Mas eu achei aquilo me emocionou tanto, de ver que ele comia um pedaço para o cachorro, mas não era o resto do prato dele. Era o melhor do prato dele para aquele que era o companheiro dele. E aí você vê solidariedade, é um gesto maravilhoso de ver por que a gente consegue fazer isso com os animais e às vezes a gente não consegue sensibilizar as pessoas a fazerem com outras pessoas. Esse trabalho que nós fazemos, ele tem nos humanizado demais. A gente pensa, é cansativo fazer 300 marmitas. Toda semana? Toda semana. Você vai junto? Eu participo da produção dos alimentos. Elaboração? Eu gosto muito de cozinhar, mas nós temos também ajudantes fortes. Nós temos o Felipe Tomazelli, ele é chefe de cozinha, ele é nutricionista, é uma das pessoas que puxa bem forte essa parte da cocção dos alimentos, mas também participo. E depois nós preparamos as marmitas e dividimos nos carros, saímos para entregar, levamos água também, que a água é um produto que faz muita falta para eles que estão na rua. E nós temos aprendido demais. E às vezes a gente pensa que a gente vai levar alimento, e a gente leva o alimento, mas a gente traz de volta um aprendizado. Uma coisa que tem me tocado muito, eles nunca aceitam mais do que uma marmita. Eles são incapazes de pegar 2 marmitas. E quando a gente vê que a situação é bem precária, ou que ali ele está longe de qualquer outra ajuda, e oferece, e eles respondem: não, muito obrigada, mas na frente tem um outro irmão que vai precisar dessa marmita. Então, essa é uma lição que tem tocado muito, porque, às vezes, na convivência com pessoas com poder aquisitivo maior, a gente percebe, em muitas situações, a tentativa de levar vantagem, né, que é o que nós comentamos. E ali, entre eles, há uma solidariedade muito grande. Muitas vezes eles dizem: olha, eu tenho um colega que está aqui atrás, ele não consegue vir até aqui. Alguém pode ir comigo para não achar que eu vou ficar com a marmita, ou eu posso levar a marmita para eles. E uma vez uma pessoa, eu considero infeliz, me perguntou:
Você não acha que é pequeno demais uma vez por semana distribuir uma marmita? Eu disse, acho. Eu gostaria de poder todos os dias, mas lamentavelmente eu não tenho tempo para fazer isso todos os dias. Mas se uma pessoa como você, que me faz essa pergunta, ocupar mais um dia da semana, Já serão 2. já seremos 2. E o que me encanta nesse trabalho é mais do que levar alimento físico. Hoje nós paramos o carro, nós somos bem recebidos. O índice de violência, a forma como eles nos olham é amorosa. Nós não levamos só alimento, nós levamos também para cada homem, cada mulher, cada criança uma mensagem: você importa. Eu tirei um tempo do meu dia, da minha semana, da minha vida, para vir aqui dizer que você importa. Você não é invisível, você não é descartável. Mas esse movimento, ele pode crescer e está crescendo. Tem sábados que nós encontramos outros grupos de outras igrejas, e denominação de igreja não é o mais importante. O importante é o que nós fazemos com a fé que nós professamos, né? Você pode ir à igreja todos os dias e ser um fariseu e cuidar e se preocupar só com a sua salvação, mas a nossa salvação é comum. Nós não nos salvaremos sozinhos, e nós podemos, nessa perspectiva de eu preciso cuidar da minha vida, não tenho tempo para levar marmita para um desocupado, um preguiçoso, não. Ali nós encontramos pessoas que perderam a consciência de que são pessoas. Passaram por sofrimentos, por abandonos, por decepções, por problemas mentais. Muitos apresentam problemas mentais, muitos são dependentes de álcool. E um dia um me disse: irmã, está tão frio, você não tem um corotinho? O corotinho é a garrafa de cachaça que custa R$2. Ele falou: eu tenho até vergonha de te falar, mas com esse frio, depois que eu entrei no carro, eu pensei, se eu ficasse aqui, eu acho que um corotinho não seria suficiente para suportar chuva, frio e uma semana inteira que você sabe que você depende da bondade de alguém, né? E eles sofrem muita agressão da sociedade. A primeira vez que eu parei o carro, a pessoa veio bem agressiva na minha direção e disse: eu não estou fazendo nada, eu não estou atrapalhando nada. Eu falei: não, calma, eu só quero oferecer uma refeição para você. Aí depois ele se desculpou e disse: são poucos os carros que param para nos oferecer alguma coisa. Às vezes jogam água, às vezes nos maltratam, às vezes nos ofendem. Eles têm medo de um carro. De nós, né? Eles têm medo de nós. Essa é a verdade. Como se eles fossem animais que nós consideramos selvagens e eles nos consideram predadores. Que incomodam o visual do nosso padrão de cidade modelo, do nosso padrão. Imagina se estética, carro. Imagina se na esquina da sua casa ou em frente à sua casa alguém resolve fazer ali a residência dele numa barraca, com as tralheiras que eles têm, com os carrinhos que eles recolhem, os descartáveis e levam para as cooperativas. Poucas pessoas ficariam felizes de ganhar um vizinho desse. Eles já chamam a polícia. É interessante, irmã, que eu vou colocar 3 realidades. Eu morei um período em São Francisco, na Califórnia, que é considerada uma das cidades que tem mais homeless, que eles chamam lá, que são os mendigos. É a cidade que era pelo menos a cidade no mundo proporcional com mais mendigos. E isso deve-se porque em 1950, 60, o prefeito de São Francisco ele quis acabar com os mendigos e ele começou a criar uma lei e de forma que todos tivessem alimento, tivessem as melhores condições, e foi criando condições dignas para os mendigos. E, em vez de ele acabar, ele ampliou, porque as pessoas começaram a viajar e migrar para São Francisco. Descobriram que tinham comida de qualidade, tinham banho, tinham estrutura, tinham saúde pública, ou seja, ficou um paraíso. Até porque você sabe que muitos, às vezes, não querem sair da rua por problemas, às vezes, mentais, por problemas que tiveram com a família, por não ter uma educação
condizente para poder tomar decisões mais inteligentes, vamos chamar assim. Mas, de qualquer maneira, eu convivi lá e eu lembro que a gente tinha os vizinhos. É natural você ter os teus vizinhos mendigos e você não tinha medo deles. Eles passavam a compor, eles compõem a panorama, a comunidade. Mas eu fiquei um bom tempo no Rio de Janeiro também, e aí eu morria de medo, porque mistura-se o mendigo e o marginal. Você nunca sabe, você nunca se aproxima, porque você tem medo do marginal, daquele jovem que poderá fazer algum mal, porque eles estão meio juntos, você nunca sabe se você se aproximar, você vai ser... Vamos pegar a Avenida Nossa Senhora Copacabana, que tem arrastões e que é muito perigoso, então você passa, eles estão de um lado, você passa do outro lado da rua, você está sempre desviando. E eu acho que aqui no Brasil nós fazemos sempre isso, nós sempre estamos desviando o olhar, desviando os passos, acelerando os passos, e quando eles se aproximam da gente de forma abrupta, nós levamos um susto, portanto, parecem que não são gentes, e imediatamente nós já dizemos, não tenho nada, hoje eu não tenho, mesmo que nós tivéssemos, às vezes nós temos medo de pegar um dinheiro e de ser assaltado. Exato. Então, criou-se uma animosidade, criou-se um distanciamento, até por medo. Então, existe uma questão de solidariedade, de pena, e existe o medo junto, porque a violência, aqui no Brasil, ela está colada com a miséria. Quando que ele é um miserável, ou quando que ele é um bandido, um assaltante, uma pessoa que vai me fazer um mal. É isso que você está falando. Ao mesmo tempo, eles têm medo da gente e a gente tem medo deles. A situação do Rio de Janeiro é atípica. Eu acho que ela não pode ser generalizada. Eu morei lá há 25 anos também. Fazia algum trabalho social, não nesse nível, justamente porque a dificuldade de separar o joio do trigo é grande. Mas eu comecei esse trabalho das marmitas por uma experiência que eu vivi no ano de 2020, quando eu vim para Curitiba. Eu cheguei aqui e descobri que eu tinha um problema de saúde grave. Então, eu precisei correr em plena pandemia para buscar ajuda médica. E um dia, uma médica me encaixou num atendimento às 19 horas, ali no portão, e eu desci do consultório e fiquei esperando o Uber. E aí veio um senhor, estava chuviscando, frio, bem idosinho, e eu pensei, meu Deus, eu uso uma bengala, eu não consigo correr, agora eu sou a vítima da vez. Ele chegou, parou do meu lado e disse, a senhora precisa de ajuda para atravessar a rua? Aquilo já foi um choque, um soco no meu peito. Eu disse, não, eu não vou atravessar, eu estou esperando um Uber. Aí ele me disse, então eu posso ficar com a senhora? Porque às vezes aqui tem umas pessoas que não são muito legais. E como a senhora está sozinha, eu posso ficar aqui esperando até o seu Uber chegar e ajudo a senhora a entrar no Uber. E, de fato, ele fez. Ele me ajudou, colocou minha bengala dentro do Uber. E, antes de sair, eu vi que ele não tinha nada. Eu disse, hoje eu não posso voltar aqui, mas amanhã eu posso trazer um edredom, um casaco, algumas coisas para o senhor. O senhor fica sempre aqui? Ele disse, fico. Do lado da minha médica, tem o estacionamento. Ele falou, eu fico aqui. No outro dia, 9h30 da manhã, eu peguei o edredom, casaco, umas coisas e fui lá. E não achei o homem. E me disseram que ele não morava lá. Então, é óbvio que eu não acho que o senhor mandou do espaço e mandou um mendigo para... Ele estava por ali ou deve morar por ali. Eu só não tive a sorte de reencontrá-lo. Mas aquilo foi um apelo muito grande na minha vida para me dizer que se eu olhar para o meu próximo sempre com medo, pode ser que algum dia eu não reconheça o Senhor. Porque pode ser que o Senhor venha até mim ou chegue até a minha vida de uma forma fora dos padrões que eu estabeleço para ter relações, para ter amigos ou para até querer que alguém fique perto de mim. É óbvio que entre essas pessoas que nós atendemos, deve ter pessoas de caráter duvidoso. Mas o que eu posso afirmar é que nesses
3 anos já de trabalho, nós nunca tivemos nenhuma situação desagradável, desconfortável, desrespeitosa, muito pelo contrário. Eles são de uma gratidão. Nós não fazemos nada próximo da escola para cuidar das crianças e para não fazer da porta da escola um local que possa colocar ou que as famílias pensem que possam colocar as crianças em risco. Mas há uns dias atrás eu estava atravessando a República Argentina e um morador de rua veio me ajudar a atravessar, porque ele me conhece, porque eu entrego marmita ali. Ele disse: a senhora é a freira do carro branco, né? Eu disse: sou. Ah, então vou te dar uma força, porque aqui tem que subir, mão dupla, aquela via, tem um degrauzinho para subir, não tinha nada para apoiar. Ele me deu o braço, desceu, atravessou o outro lado da rua. Uma vez por semana é muito pouco para levar comida, mas junto com o alimento vai o respeito, vai o resgate de alguém que a gente pega na mão, que a gente senta do lado, que a gente ouve a história e que a gente diz para ele: se você quiser sair daí, quiser sair dessa condição, nós podemos pensar uma forma de você sair. Muitos deles já não têm mais saúde mental para viver fora da rua. Já não conseguem mais... A rua vai prejudicando de forma agressiva. Vai roubando a capacidade de convivência. Porque eles vão atrofiar, vai atrofiando um pouco a mente. Vai. Pela relação com eles. Eles vão enlouquecendo, porque você imagina você deitar e saber que ali vão passar pessoas a noite toda dentro do nosso quarto. Quando a gente ouve um barulho na casa, a gente sente medo. Imagina o medo que sente uma pessoa que dorme deitado debaixo de uma marquise. Pode passar um animal, pode passar outra pessoa, pode passar um vândalo. É um coração que vive de sobressalto. Tanto que nós temos uma prática, nós não acordamos quando eles estão dormindo para entregar comida. Por quê? Porque eles acordam sempre numa situação de defesa. Eles não sabem. A maioria das pessoas que cutucam, que encostam ou que provocam, não é para entregar alguma coisa. Então, nós temos uma prática. Se o irmão estiver dormindo, nós não o acordamos. Nós até damos uma volta, fazemos algum barulho para que ele acorde sozinho, porque é normal que ele acorde num estado de defesa. Você está ali deitado. Pode ser agressivo. E pode ser agressivo não porque ele é agressivo, mas porque a situação que ele vive, ele tem que acordar com um nível de agressividade, ou então ele vai sofrer, a possibilidade de sofrer violência muitas vezes. É um trabalho muito compensador. Cada dia mais a gente tem recebido apoio, mas o que mais me encanta desse trabalho é a consciência que a gente está conseguindo criar no alunado. A minha casa é dentro da escola. E teve um dia desses que eu cheguei e eu achei uma sacolinha que tinha uma botinha lavada, uma botinha devia ser 34, 35, um par de meia e um moletom, escrito: para algum irmão que você possa encontrar na rua. Eu não sei qual foi a criança que trouxe. Ela não tocou a porta, ela deixou na escada da porta da minha casa. Isso tem acontecido muitas vezes. Eles trazem cobertores, eles trazem algum alimento e nem se preocupam em se identificar, eles deixam ali. Então, o que me encanta, o que me move e o que me inspira é que nós estamos gradativamente conseguindo ensiná-los a serem solidários. Essa é a aprendizagem que talvez eu mais me empenhe, porque a ciência, pela ciência, hoje, eles são autodidatas. Eu tenho alunos que falam outras línguas e aprenderam pela internet, aprenderam pelo celular. Mas a solidariedade você só aprende quando uma mão quente pega a sua mão, ou quando você ajuda o outro a estender a mão e acreditar que aquele gesto vai aquecer o coração de uma outra pessoa e vai fazer essa outra pessoa
alguém que se sinta amado e que se sinta melhor. Ninguém se sente amado e continua o mesmo. O amor é curativo, é transformador, é remédio e é o que falta no nosso mundo, né? Hoje a gente ama talvez por interesse ou por conveniência. Ou a gente ama de uma forma, às vezes, plástica demais, na internet, nas redes sociais, né? É um amor vazio, é um amor marqueteiro, né? Todo mundo ama, todo mundo manda emotion. Banalizamos um pouco o amor, mas eu acho que o verdadeiro amor é uma ação. Ele tem que aparecer nas mãos. Ele tem que sair do sentimento para a ação, porque é bacana eu falar, eu te amo, e todo mundo costuma falar hoje, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a pessoa está precisando de uma ajuda, você não estende a mão. Esse sentimento que você diz que tem, se ele não se transformar numa ação concreta para ajudar o meu irmão, ele não é um amor. Eu vejo casais que dizem no telefone, te amo, mas quando eles estão juntos, numa ação, não existe uma ação de amor. Existe um interesse, um individualismo, e eu convivo com alguns assim, mas plasticamente, principalmente quando as pessoas estão em ambientes coletivos, no telefone, te amo, amor. Quando vai pôr na rede social, eu te amo, meu amor. Mas vocês, no dia a dia, esse amor não aparece, não em ajudas concretas. Não está na ação. Ela é um amor, assim, da boca para fora, muito mais para fazer marketing, para dizer que o casal é maravilhoso. Então, 12 anos de casado, 15 anos de casado, coloca aquilo. E você que está próximo sabe que não é aquilo, que não é esse amor, pelo menos não é o amor que a gente tanto proclama aqui. Mas tudo isso acho que tem a ver com a possibilidade que as pessoas têm voz hoje e precisam mostrar para os outros uma imagem planejada, criada para ganhar engajamento, para ganhar seguidores, para ganhar aceitação. Esse é um momento que a gente vive. E eu já queria aproveitar, falando desse momento, hoje eu não vou falar de escola, já que nós estamos por um caminho um pouco diferente. Você volta um dia e fala só sobre educação. Porque eu acho que a gente hoje acho que o nosso papo está tão gostoso que eu já queria ir, mudando um pouquinho, eu já queria ir para as vocações. Irmã, você é religiosa há quantos anos que você está na Eu tenho religião? 36 anos de votos e 39 anos de convento. Porque quando nós chegamos no convento, a gente faz 1 ano de postulantado e 2 anos de noviciado. E aí a gente faz os primeiros votos. A vida consagrada começa a ser contada a partir dos primeiros votos. Então, eu tenho 36 anos de votos religiosos. É uma caminhada aí de votos. Eu vou fazer uma pergunta. Uma vida. Uma pergunta que eu, às vezes, me questiono e eu gostaria de ver como que as irmãs pensam. O fato de a Igreja Católica às vezes, considerada machista pelo fato do Papa não permitir a ordenação de irmãs como sacerdotisas para o sacramento, ministrar os sacramentos. Como que as irmãs, as religiosas, as congregações veem isso? Há um movimento, há uma aceitação? É normal, porque historicamente foi? Ou há um descontentamento dentro da igreja? As irmãs não se sentem bem? Ou porque nós falamos hoje no empoderamento feminino e dentro da igreja existe ainda esse degrau. Como que vocês veem isso? Eu penso que o Papa Francisco está fazendo uma revolução, porque ele nomeou várias religiosas para dicastérios importantíssimos da Santa Sé, e ele tem confiado não só a religiosas, mas profissionais ligadas à Igreja Católica, a condução de decisões importantíssimas para a perenidade da Igreja Católica. Eu, particularmente, não entendo o sacerdócio como empoderamento. Se houvesse a possibilidade, eu não gostaria de ser sacerdote. Por que de ser sacerdotisa, né? Porque o nosso papel na igreja, ele é outro. O papel da mulher na vida, embora, né, hoje as mulheres trabalham... Movimentos feministas. Né? Eu sou muito feminista, mas eu gosto que abram a porta do carro,
eu gosto de homens gentis, de pessoas gentis. E Que de tem a força física, inclusive, diferente da sua. da minha, e que me permita manter aquilo que é próprio da minha identidade de mulher, inclusive de mulher consagrada. Na igreja, se numericamente nós formos estabelecer estatísticas, quem movimenta a igreja são as mulheres. Catequistas, religiosas, movimentos leigos, Pastorais, né? as pastorais da igreja. Então, eu não vejo isso como algo de diminuição. De diminuição. Eu entendo que talvez o nosso melhor lugar seja onde nós, de fato, estamos. Jesus, ele escolheu mulheres para caminhar com ele. Ele tinha mulheres que falavam com ele e que estavam com ele naquele primeiro grupo. Então, essa questão do sacerdócio, da ordenação, ela é muito posterior à prática de Jesus. A igreja ela vai se estruturar muito depois, muito tempo depois, né? Até o 3º século não existia a vida religiosa, existia o martírio. E quando O que era? Explica um pouquinho o martírio para nós. Eram os perseguidos porque seguiam o Cristo. Então, até o Edito de Milão, em 313, os cristãos, eles são chamados de cristãos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 26 ou 27. Não sou boa de guardar passagens bíblicas, eu sei onde estão, mas eu acredito que é essa mesmo. Até quando eles passam a ser chamados de cristãos, eles são perseguidos, são mortos por professarem a fé. Quem já foi a Roma conhece lá aonde eles se escondiam para rezar, o símbolo do peixe, que era o símbolo que eles tinham para se identificar como seguidores do Cristo. Em 313 vem o Edito de Milão e aí o cristianismo passa a ser aceito, a religião pode ser expressa. E aí não há mais o martírio. Então nasce o monaquismo, uma forma radical do seguimento de Cristo. E, a partir do monaquismo, começam-se, então, a organizar aqueles que vão para o deserto, que vão para os lugares mais distantes, e os que desejam viver juntos, os cenóbios, os cenobíticos, que formam as comunidades. As primeiras comunidades religiosas femininas eram todas contemplativas, né? Então, tem um dado muito interessante que nós só vamos ter a vida religiosa como nós conhecemos hoje a partir de São Vicente de Paulo, porque ele tem uma sacada muito interessante sobre a vida religiosa. Em 1633, ele funda uma associação de religiosas que deveriam atender os pobres, deveriam atender especialmente os doentes. E aí ele tem a ajuda de uma grande mulher, que é Maria Luísa de Marilac. Então nasce um novo jeito de ser vida religiosa na igreja. Até 1600. Até o século XVII, a vida religiosa feminina era contemplativa. Então, São Vicente de Paula que tem essa sacada, porque ele não funda uma congregação, ele funda uma associação. E aí, gradativamente, as congregações começam a seguir esse caminho e a descobrir uma forma de não só dedicar a vida à oração, mas também à ação. E aí, o século XVII, no século XVIII, século XIX, né, que é o boom das congregações religiosas, a quantidade de congregações religiosas femininas que nascem, muitas ligadas à espiritualidade do Sagrado Coração, como a nossa, mas gradativamente, como a mulher no mundo, ela está sempre um tempo atrasada em relação aos direitos, na vida religiosa também é assim. Hoje, graças a Deus, nós religiosas estamos aonde nós quisermos estar. Nós não temos, na minha congregação, o nosso carisma é fazer o coração de Jesus conhecido e amado por toda parte.
não tem um lugar específico. E não há uma necessidade, então, de estar ali, aonde vocês estão, vocês conseguem realizar Aonde e viver eu o carisma de estiver, eu vocês. serei uma missionária do coração de Deus. Nós E temos até um voto de humildade, né? Porque, como você coloca, não nos sentimos inferiores por não termos, por exemplo, esse poder de administrar sacramentos. Nós temos um outro lugar na igreja. Talvez o nosso lugar seja o lugar de administrar o afeto, de administrar o amor, de levar a cura pelo afeto, pela escuta, pelo cuidado, pela educação, né? As escolas religiosas, as escolas... Os hospitais também, que vocês trabalham muito, né? Os hospitais que as irmãs estão... todo o bem que é feito ali dentro, tanto... Ela já tem uma ocupação muito forte. Muito forte. Que não tem muito sentido também se forem fazendo as mesmas coisas e deixar esse espaço exatamente. Vazio. Embora com o advento do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que começou em 1962 e só foi fechar em 1965, ele abre o espaço para o leigo, que é também um impacto em relação às vocações. Antes do Concílio Vaticano II, alguns espaços da Igreja e da fé católica eram ocupados somente pelos sacerdotes e religiosas. E o Concílio Vaticano II, ele traz o protagonismo do leigo. Hoje, para fazer o que eu faço, não precisa ser religiosa. Precisa ter um coração apaixonado pelo Cristo. Então, para ser catequista, para ser professora, inclusive de ensino religioso, para atuar nas áreas de missão. Hoje nós temos vários leigos compartilhando a missão conosco. O Concílio Vaticano II, ele abre na igreja o espaço para que o leigo viva o seu batismo com mais radicalidade, que é o que acontece com os consagrados, porque a vida religiosa não faz parte da hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja está ligada ao sacerdócio, às ordens que conduzem ao sacerdócio. Nós somos povo de Deus, nós religiosas, nós somos povo de Deus, mas nós somos convidados a viver o nosso batismo com mais radicalidade. E hoje há muitos leigos engajados em movimentos, várias espiritualidades, casais que vivem o seu batismo com radicalidade, mas não têm os votos religiosos. Eles fazem parte de comunidades religiosas. Então, isso Eles também... até moram em comunidades? Moram em comunidades. É muito bonito de se ver. Exercem as suas profissões, são juízes, médicos, advogados, padeiros, pedreiros, pessoas normais, como nós somos pessoas normais. Às vezes as pessoas nos olham e o hábito, ele nos dá um ganho, né? Ele sempre nos dá um ganho. Então, quando a gente sai para distribuir marmita, às vezes nós somos 3 religiosas, 4, mais carros, e as pessoas, eu quero minha irmã comigo, porque o hábito sempre traz um ganho, mas também uma obrigação. Porque quem me olha e vê o meu hábito, talvez ele me remeta ou remeta o seu pensamento para um grau mais sublime do que de fato eu consigo ser. Então, eu penso nisso. Eu quero aqui dar um depoimento. Eu tenho uma relação muito grande com irmãs que usam hábito, irmãs que não usam hábito. Estudei no colégio das irmãs com hábito, depois trabalhei no colégio das irmãs passionistas, e que elas usavam hábito, e durante o período que eu estava trabalhando no colégio, elas pararam de usar hábito. Então, eu lembro que o dia que a gente viu o cabelo das irmãs foi uma surpresa, porque sempre a curiosidade que a gente tinha era ver o cabelo. Olha, se eu pudesse voltar lá na minha infância, acho que eu teria puxado um dia o véu da irmã, porque todo mundo tinha curiosidade dessas duas coisas. Era puxar o véu da irmã para ver o cabelo e entrar na clausura, que a gente estudava no colégio, assim, um colégio grande, e tinha toda a parte da escola, e tinha uma parte aqui no corredor, uma porta que estava sempre fechada, que era a ala secreta das irmãs, que a gente nunca entrava. Então, a curiosidade era entrar naquela ala secreta. E no quintal, no pátio da escola, a mesma coisa. Nós tínhamos todo o pátio, daí tinha uma cerca de madeira com uma cerca viva,
que não dava para ver nada do outro lado, cerca de Viva Grande, então toda a parte das irmãs era um mistério. E a criança, imagine, tudo que ela E quer tudo que é mistério, mexe né? com Então, a o cabelo da irmã é imaginação. mistério, o véu. Então, eu lembro que eu tinha uma curiosidade muito grande de tirar o véu. Até que eu tive a oportunidade, como professor do Colégio das Passionistas, ver o cabelo das irmãs e vi que o cabelo era normal. Não tinha cabelo, não tinha nada diferente no cabelo. Mas é que eu acho que a gente cria algo meio místico, parece. E eu sempre valorizo. Eu adoro quando eu encontro uma irmã. E quando eu encontro uma irmã no aeroporto, principalmente, eu vou conversar. Porque eu sei que é irmã. E se eu sei que é irmã, nós professamos a mesma religião, nós temos. Eu gosto de conversar, eu me sinto bem, eu me aproximo. Mas quando eu não tenho hábito, às vezes eu identifico, né? Porque às vezes consegue identificar, mas já não tenho mais aquela liberdade de me aproximar. Interessante, o hábito me permite, porque coloca a irmã, parece que uma posição de que ela está aí para me ajudar. Eu tenho certeza que se tivesse um lugar que tivesse 100 pessoas e eu visse uma irmã lá, eu ia buscar a E ajuda é da irmã. verdade, porque aonde a gente está, vem sempre alguém pedir ou uma informação ou uma orientação, né? Mas eu quero dizer que eu conheço irmãs que não têm hábito e são encantadoras, são Maravilhosa. santas até o profundo da essência de cada Eu tenho uma. uma irmã que eu vou citar aqui, a irmã Dair. Ah, uma A querida. irmã Dair da NEC, meu Deus do céu, eu já fiz trabalho com ela, palestra. A irmã Dair é uma irmã Encantadora. encantadora. A irmã Dair, se um dia você assistir esse vídeo, receba meu beijo, meu carinho, o quanto eu gosto de você, o quanto eu respeito você. E ela não usa hábito, não é? Eu estou Não. dizendo que não é uma questão de só usar o hábito. Quer dizer que o hábito, ele permite isso. É uma opção que a gente faz, né? A minha congregação renovou essa opção no último capítulo provincial. E eu, particularmente, se algum dia a minha congregação decidir tirar o hábito, provavelmente não vai ser obrigatório para todas, eu gostaria imensamente de ser enterrada com o meu hábito. O dia que eu vesti esse hábito, eu tinha 20 anos, 19 anos eu tinha. E eu ia tomar hábito 3 da tarde, eu levantei de madrugada e passei a minha roupa, vesti, fiquei sentada na cama e eu me olhava, eu pensava, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Eu quero corresponder a essa imagem que eu vejo no espelho. É uma outra pessoa, você se torna fisicamente uma outra pessoa. É uma entrega, Quando né? meus pais me viram, choraram muito, é uma outra pessoa. Mas E você depois nunca mais publicamente tirou o hábito? nunca mais, nunca mais. Nunca mais te viram nem na tua casa? Nunca mais. Às vezes a minha mãe, quando eu vou em casa, e a gente divide o quarto, mas nunca mais. O meu hábito é, onde eu estiver, eu Mas estarei de hábito. entre num ambiente bem íntimo de vocês, as irmãs não usam hábito? Sempre de hábito. Nós só tiramos o hábito para dormir, ou se estivermos doentes. Ah, vocês mesmo que estão, por exemplo, um dia totalmente... A pandemia, que ficaram totalmente É a reclusas. mesma coisa. Nós não temos outra vestimenta. Eu não tenho outra vestimenta. É o hábito. É o então, hábito. Uma vez a minha mala sumiu e eu passei uma hora aperto porque a TAM queria me dar dinheiro para comprar roupa. Eu disse, olha, só se você tiver onde vende essa roupa. E para o seu azar, o meu manequim é extra exagerado, porque eu tinha muito mais peso do que eu tenho hoje. Então, aí a TAM ficou louca atrás da mala e pediram 10 horas para me entregar a mala e me entregaram antes disso. E se não entregasse, teria que usar uma roupa comum. Eu teria que usar porque eu acho uma que ser circunstância. simples e a humildade e não se prender a nada é fundamental na vida. A liberdade, né? Ser livre. Se eu precisar, não tenho problema, não é nenhum problema, ele é uma escolha, mas não me prende, eu tenho liberdade independente do meu hábito, então não seria um problema. É uma decisão pessoal e um compromisso também, porque com o hábito, menor deslize que você faz, você fica bem exposta, né? É
até uma forma de você ter um controle social. Se obrigar. Se obrigar. Você está se diferenciando. Você está se mostrando. Eu não sou anônima. Eu sou uma religiosa. Eu não faço nada que me leve a constrangimento por ser religiosa. No trânsito, não estaciono fora de lugar, não furo Até fila, porque meu hábito grita. Veja bem, o hábito acabou te doutrinando, te educando, isso é uma coisa boa, porque bem isso, ele é como uma pessoa pública. Você é uma pessoa pública, mas não é uma celebridade. Uma celebridade que sofre bastante com isso, mas você acaba sendo uma pessoa pública. Irmã, para fechar essa nossa conversa, já estamos aqui há 70 minutos. Meu Deus, olha, tempo era para ser voou. 60, voou, e eu continuaria aqui, está uma delícia a conversa. As vocações, todos dizem que está havendo uma redução de procura de religiosas, de religiosos. Eu vejo muitos colégios com leigos, porque não tem as religiosas para administrar o colégio. Isso procede, ou seja, nós temos hoje menos jovens buscando a vocação religiosa, especificamente a parte feminina, né? As religiosas. Como que você vê isso? Como que você vê esse movimento? Existe, sim. Existe uma redução do número de vocações, que é reflexo da redução do número de filhos, né? Meus pais tiveram 5 filhos, os meus irmãos... Hoje a média é 1,5. Hoje ninguém tem mais do que 3 filhos, e poderiam ter 5, 6, mas... Nós temos um funcionário aqui, o nosso diretor de marketing, tem 6 nessa aula. 6, né? E agora vai ter a menininha. Que 7, graça, que bênção. Nós temos aqui nessa aula, aqui é uma exceção. Nós temos... Mas não é... Então, isso impacta. Agora, uma coisa que quando eu vi essa abordagem, eu pensei, nós também precisamos olhar para a própria igreja. Jesus começou com 12. Se você fizer uma projeção da igreja de Jesus hoje, a partir de 12, você vai ver que ela é a instituição que mais cresceu em toda a história, né? E nós precisamos também fazer uma projeção do tanto que as congregações assumiram grandes obras que tem congregações com 200, 300 funcionários nas suas instituições, as universidades muito mais do que isso. Há, sim, uma diminuição do número de vocações, mas está acontecendo no seio da igreja uma coisa linda, maravilhosa, que é a presença do leigo. Os leigos estão abraçando conosco o nosso carisma, espiritualidade e missão. Hoje eu estou aqui falando com você. Na minha escola, nós estamos celebrando hoje o Dia Internacional da Educação Católica. Eu saí sem nenhum problema, porque tem os leigos que tocam a missão, o trabalho, se eu estiver ou não lá. Nós nos tornamos ponto de arrecadação para as doações para o Rio Grande do Sul. A equipe de coordenação, milagrosamente, conseguiu um galpão emprestado. Nós temos um galpão para chamar de nosso. Eu vou fazer essa divulgação na nossa rede social. Eu não sei de cor aqui, mas eu passo para você o galpão. E nós já estamos precisando de pessoas para ir no nosso galpão, ajudar a separar. Nós fizemos parceria, através dos leigos, com um grupo de donos de transportadoras. Então, todos os dias nós estamos mandando coisas para Canoas, o caminhão não está todo ocupado, a transportadora aceita completar com as nossas arrecadações. Os nossos alunos do ensino médio assumiram o protagonismo de sair fazendo campanha, arrecadação, pedindo, batendo de porta em porta. Então, as vocações, elas diminuíram, mas a força da espiritualidade, a força dos carismas e a força da missão, ela não diminuiu. Porque a presença do leigo hoje entre nós é muito qualificada. Eu, particularmente, tenho uma gratidão enorme à minha equipe, porque eu viajo, eu assumo outros trabalhos, eu embarco nos projetos. Mas, assim, ninguém vai. Eu vou. Eu acho que onde ninguém quer ir, o religioso tem que ir. É lá que é o lugar do religioso, é lá que é o lugar do missionário. E eu só posso cometer essas loucurinhas, entre aspas, porque eu tenho companheiros de missão.
homens e mulheres que estão dispostos de dia, de noite, a hora que precisar, a dar continuidade a essa missão de fazer o coração de Jesus conhecido e amado por toda parte. E fazer com que cada um de nós, onde nós estivermos, que a gente seja, se não conseguir ser muito, pelo menos um pouquinho o coração de Deus para aquele próximo, para aquele ser humano que estiver à nossa frente. Então, eu penso que isso é um outro jeito de ser igreja. As congregações, elas vão sofrer mudanças, mas os carismas, as espiritualidades não vão desaparecer, porque o leigo tem um coração apaixonado e ele também quer viver o seu batismo com radicalidade. Olha, irmã, que coisa linda, que lição que nós tivemos aqui, né? Que oportunidade de ver essa sua entrega, essa sua partilha de vida, de religiosa. Eu escrevi um pequeno texto que eu queria oferecer a todos os padres e freiras. Eu até vou ler aqui diretamente na câmara e vou te oferecer para todos que estão aí. Isso aqui eu nunca li, mas vou ler aqui. Faz um tempo já que eu escrevi, deixei oportunamente para ler nesse momento. Padres e freiras, nunca nos deixem. Padres e freiras, embora distintos em suas vocações e maneiras de viver a fé, compartilham um propósito comum: tornar o mundo um lugar melhor. Cresci em uma pequena cidade onde a Igreja Católica e um bastião de tradições que moldaram não apenas minha fé, mas também a minha visão do mundo, fizeram minha vida. Cada encontro, seja com um padre ou uma freira, toca meu coração profundamente, evocando uma torrente de memórias felizes, das aulas na escola dirigida por freiras, as missas, catequeses e grupos de jovens que eram a espinha dorsal da nossa vida comunitária. Cada momento vivido nessas circunstâncias deixou apenas boas recordações. Para mim, freiras são sinônimos de educação, de cuidado e trabalho pastoral. E em cada uma delas vejo a escola, eu vejo o hospital, eu vejo a pastoral. Sempre algo bom dedicado aos outros. Um serviço que transcende o individual. Enquanto isso, encontrar um padre é encontrar uma palavra de conforto, um porto de esperança, de perdão e, em última análise, um encontro com Cristo. É uma tristeza observar e pensar que as vocações estão diminuindo e a ideia de um futuro onde figuras como São Francisco de Assis ou São José não tenham espaço me parece um mundo menos colorido e menos vivo. A diminuição das vocações religiosas e a perspectiva de um mundo onde a presença espiritual dessas figuras se torne cada vez mais escasso é uma perda não apenas para a Igreja, mas para a sociedade como um todo. Em um mundo cada vez mais focado no material e no individual, a espiritualidade e o altruísmo que padres e freiras representam são essenciais para nós. Eles nos lembram da importância de olhar para além de nós mesmos, de cultivar a compaixão e de buscar um propósito maior. Estou encerrando dizendo como é crucial, portanto, que a espiritualidade e esses ícones de dedicação ao próximo continuem a inspirar e a influenciar as gerações futuras. Que possamos encontrar maneiras de sustentar e valorizar essas vocações, reconhecendo o imenso bem que fazem ao mundo. Em um cenário onde a cinza da indiferença ameaça se tornar predominante, a presença vibrante e esperançosa de padres e freiras é um lembrete de que ainda há cor, vida e amor a serem compartilhados. Ofereço para você, minha irmã querida, muito obrigada, com muito amor. Agradeço imenso essa oportunidade aí por tudo que você faz para a nossa comunidade. Mais um livro, já te dei uma vez. Eu sou apaixonada pelos seus livros. Pela escola. Quero dizer, mas deixar aqui as suas considerações finais aqui, pode olhar diretamente na câmera,
para os nossos seguidores? O que você tem a dizer nesse encerramento de conversa? Primeiro, gratidão imensa a Deus pela oportunidade. O Instituto Casa Grande, o Renato Casa Grande, o Ronaldo, eles são pessoas muito queridas. Ele disse que quando era menino, ele queria entrar na clausura, mas ele entrou na clausura da minha casa, não sei se ele sabe disso. Eu fiz questão. E eu gostaria de dizer para você que nos ouve, dentro de você existe um bem enorme que você pode e deve compartilhar, deve colocar a serviço do seu próximo, independente do seu estado de vida. Se você não se sente chamado a ser religioso, consagrado, sacerdote, mas profissionalmente, como pai, como mãe, seja o melhor que você puder para aquela pessoa que está do seu lado. A grande mudança do mundo começa com ações pequenas. Nenhum de nós vai ter oportunidade de fazer uma revolução francesa ou uma revolução industrial. A nossa revolução é de formiguinha, é pequena, é todo dia, é do não desistir de amar, dar sempre chance às pessoas, olhar para o outro e sempre encontrar nele alguma coisa de bom para agradecer a Deus. E por último, eu gostaria de dizer a vocês da minha felicidade de ser religiosa, de ser educadora, de colocar a minha vida a serviço dos que estão à minha volta. Nem sempre eu consigo fazer o melhor, mas faço tudo o que eu posso e que está ao meu alcance. E eu faço da minha vida sempre um louvor a Deus, uma gratidão a Deus. E se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês como conselho, eu digo, olhem para as suas vidas e descubram o quanto vocês precisam e devem agradecer a Deus por tudo que têm. Mesmo as pessoas que estão passando por sofrimento, estão vivendo perdas grandes, nós sempre encontramos um motivo para agradecer. E é isso que nos sustenta, que nos move e que nos faz ir na direção do nosso próximo. Peço a Nossa Senhora do Sagrado Coração, minha mãe querida, protetora, que abençoe a cada um de nós, que esteja conosco em nosso coração e na nossa vida, nos dando força para ser cada dia uma pessoa melhor. Renato, gratidão enorme por esse momento. Irmã, muito obrigado. Olha, foi um papo maravilhoso. Eu quero agradecer muito aqui a irmã Marisa Aquino, que é da congregação Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, dizer que foi uma conversa maravilhosa, que a senhora volte aqui muitas e muitas vezes, continue fazendo esse trabalho lindo, que muito nos orgulha e que todos nós, cidadãos, agradecemos. Muito obrigado de coração, irmã. Abraço a senhora e abraço a todas as religiosas e religiosos desse nosso Brasil. Estendo também aos pastores, aqueles, na verdade, de outras religiões que também pregam e fazem tanto bem. A gente encerra aqui e até o nosso próximo podcast Prosa de Prof. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Muito obrigado.